Em 1850, o cientista francês Auguste Mariette foi ao Egito em busca de manuscritos, mas acidentalmente encontrou a cabeça de uma esfinge saindo das dunas. Ele limpou a areia e descobriu que a esfinge estava guiando a entrada de alguma construção subterrânea. Vários meses depois, ele finalmente entrou no Serapeum de Saqqara. Em seu interior, ele encontrou um enorme sarcófago de granito com restos de 74 touros. Os cientistas ainda estão impressionados com a tecnologia que os antigos egípcios usavam para transportar essas enormes caixas. O Serapeum foi construído por volta do ano 3000 antes da Era Comum. Era uma tumba subterrânea construída para homenagear os touros sagrados Apis do Antigo Egito. Tinha um longo corredor com quase 150 metros de comprimento, com salas de pedra gigantescas em ambos os lados. Alguns dos sarcófagos pesavam tanto quanto os 50 carros médios, e todos eles foram feitos com extrema precisão, com ângulos exatos de 90 graus. Esses sarcófagos eram lindamente decorados com hieróglifos e entalhes que contavam histórias sobre a vida e a importância dos touros Apis. Agora restam 24 sarcófagos. No Antigo Egito, os touros Apis eram animais muito especiais ligados à divindade Ptah. Eles acreditavam que os touros carregavam o espírito e a sabedoria de Ptah, ajudavam o faraó e protegiam os egípcios. Os sacerdotes procuravam marcas especiais nos touros jovens para encontrar os touros Apis. Poderia ser um triângulo branco em sua testa, que simbolizava a luz divina, uma forma em suas costas, como uma asa de abutre, e uma forma de escaravelho sob sua língua, que representava o renascimento. Se o touro apresentasse esses sinais, eles acreditavam que ele havia sido escolhido por Ptah e o tratavam como realeza. Os touros escolhidos viviam em um templo especial em Mênfis, a cidade onde adoravam Ptah. Eles recebiam os melhores cuidados e ofertas dos visitantes que desejavam suas bênçãos. Quando um touro Apis morria, era tratado com grande honra e mumificado. Quando Mariette entrou no Serapeum, notou vestígios de rolos no piso das galerias e encontrou 2 guinchos horizontais de madeira. Cada um tinha 8 alavancas. Mais tarde, outros exploradores viram trilhos duplos. As câmaras funerárias eram mais baixas do que o piso do corredor. Para colocar as caixas no lugar, os trabalhadores encheram as câmaras com areia para que os sarcófagos pudessem ser rolados em linha reta. Em seguida, eles removiam lentamente a areia para abaixar com cuidado as caixas em espaços perfeitamente cortados no leito rochoso. Uma placa de pedra esculpida encontrada no Serapeum dizia que foram necessários 28 dias para mover apenas um sarcófago e sua tampa para seu lugar durante a época de Ptolomeu II. A extrema precisão dos sarcófagos com ângulos de 90 graus também tem uma explicação. Os antigos egípcios escreveram textos, ou melhor, papiros, sobre geometria há muito tempo. Isso mostra que eles conheciam um número aproximado π e podiam calcular o volume de uma pirâmide com o topo cortado. Se naquela época eles conseguiam descobrir uma matemática complicada como essa, faz sentido que também pudessem esculpir superfícies perfeitamente planas 500 anos depois. Tudo isso parece bastante legítimo, mas algumas pessoas acham que certas coisas não batem certo aqui. O tamanho das caixas é muito maior do que o tamanho dos touros, mas eles enterravam os faraós em caixões minúsculos que mal cabiam em seus corpos. Os sarcófagos são feitos de granito com uma precisão impressionante, e eles poderiam ter usado apenas calcário, o que teria facilitado muito as coisas. O transporte das caixas parece bastante simples, mas apenas em teoria. Se uma pessoa pode puxar cerca de 400 quilos, então seriam necessárias pelo menos 250 pessoas para puxar apenas uma caixa. Os túneis do Serapeum são realmente estreitos, com apenas 0,6 metros mais largos do que as próprias caixas. Não é possível que centenas de pessoas tenham se exprimido nesses espaços apertados para puxar as caixas. E mesmo que conseguissem, como poderiam virar a caixa no corredor apertado, abaixá-la em seu nicho e colocá-la perfeitamente no meio? De alguma forma, eles fizeram isso 24 vezes, e todas as caixas estão perfeitamente centralizadas. Além disso, as câmaras estavam empoeiradas e não havia sinais de fuligem de lâmpadas. Isso significa que eles devem ter trabalhado em uma escuridão quase completa. O uso real das caixas também pode ser diferente. Há muito tempo, antes mesmo de os faraós egípcios governarem, a população local já sabia como usar a fermentação. Ela ocorre quando organismos minúsculos chamados leveduras comem determinados ingredientes, como o amido, e o transformam em gás e etanol. Assim, alguém no Egito Antigo provavelmente colocava alimentos como cevada, pão e até mesmo carne dentro de uma caixa de pedra gigante e a fechava com uma tampa pesada. Essas caixas de pedra, esculpidas em granito, foram feitas com tanta precisão que foram quase totalmente vedadas, de modo que nada poderia escapar delas. Quando a levedura dentro da caixa começou a funcionar, ela criou mais e mais gás CO2. Isso aumentava a pressão dentro da caixa.
As caixas de granito eram incrivelmente fortes e podiam suportar mais pressão do que um pneu de carro pode suportar. Quando o granito era espremido sob essa pressão, seus cristais produziam uma pequena carga elétrica. Esse efeito foi possível porque o granito contém quartzo, um material que reage à pressão dessa forma. O processo também precisava de carne ou partes de animais, possivelmente para ajudar a levedura a crescer melhor. A carne contém algo chamado ácido oleico, que a levedura precisa para continuar crescendo e para sobreviver aos efeitos ruins do etanol que produz. Como a pressão dentro da caixa continuava a crescer, a combinação de gases e eletricidade fez com que essas caixas não fossem apenas geladeiras antigas, mas poderosos sistemas de energia. Com o passar do tempo, a pressão interna ficou tão forte que era possível abrir a tampa e o gás escapava com um estalo. Mas quando as pessoas redescobriram o Serapeum em 1850, encontraram desenhos antigos que mostravam pilhas de pedras empilhadas em cima de algumas das tampas das caixas. Portanto, há muito tempo, alguém provavelmente tentou tornar as tampas ainda mais pesadas, acrescentando peso extra para dificultar a pressão do gás que as empurrava para abrir. Esse peso extra também significava que os cristais de quartzo no granito poderiam continuar criando mais eletricidade sob toda essa pressão. Se alguém abrisse uma dessas caixas de pedra milhares de anos depois, encontraria apenas ossos de touros que foram colocados na caixa. E foi exatamente isso que Mariette descobriu na década de 1850. Eles abriram o Serapeum para visitantes logo após as primeiras escavações, na segunda metade do século XIX. O príncipe de Gales chegou a almoçar com seus convidados em um dos sarcófagos. Areias e terremotos tornaram o local inacessível por um tempo, mas agora você pode visitá-lo novamente e tentar desvendar o mistério por conta própria. Com a nova tecnologia, em breve poderemos ter respostas para muitos outros mistérios históricos. Recentemente, uma equipe de cientistas do Field Museum of Natural History de Chicago usou um scanner especial de tomografia computadorizada para saber mais sobre múmias egípcias antigas sem desembrulhá-las. Eles levaram 26 múmias em carrinhos personalizados até o estacionamento onde o scanner estava esperando. Ele tirou milhares de fotos detalhadas de raios-x de cada múmia e de seus caixões. Quando todas as fotos foram reunidas, foram criadas imagens em 3D que mostravam o que havia no interior, os esqueletos e alguns artefatos. Os cientistas esperam que essas imagens os ajudem a entender as antigas práticas de sepultamento egípcias de mais de 3.000 anos atrás. Embora o processo de escaneamento tenha levado apenas 4 dias, talvez sejam necessários 3 anos para estudar todos os dados. Mas os cientistas conseguiram descobrir alguns detalhes pessoais sobre as múmias. Um dos indivíduos mumificados mais populares do museu, Lady Shenetá, foi uma mulher que viveu no Antigo Egito há cerca de 3.000 anos. Parece que ela faleceu no final dos 30 ou início dos 40 anos. Para garantir que seu corpo estivesse completo para a vida após a morte, os embalsamadores colocaram um enchimento em seu pescoço para evitar que ela caísse. Também colocaram olhos artificiais em suas órbitas para que ela tivesse olhos no outro mundo. Ela foi embrulhada em linho elegante e colocada em um caixão lindamente decorado. Os exames revelaram que ele havia sido cuidadosamente confeccionado com uma fenda na parte de trás que os embalsamadores usavam para encaixar o corpo. Havia também alguns detalhes artísticos na superfície, como marcas nos joelhos. Parece que seu enterro foi feito na escala de um carro de luxo de alto padrão. Se há uma pergunta que até hoje deixa os arqueólogos perplexos, é esta: como os antigos egípcios construíram aquelas magníficas pirâmides? Pelo que sabemos hoje, seus recursos eram bastante limitados, especialmente em termos de ferramentas e materiais de construção. Ainda não temos uma resposta totalmente satisfatória, mas temos algumas teorias incríveis que valem a pena ser consideradas. O principal candidato entre essas teorias envolve o emprego de uma estratégia sorrateira por parte dos egípcios inteligentes. Imagine o seguinte: eles construíram um monte inclinado e curvo feito de tijolos, terra e areia, circundado à futura pirâmide. À medida que a pirâmide ficava cada vez mais alta, eles simplesmente aumentavam a altura e o comprimento dessa estrutura maluca. É como se estivessem jogando um antigo jogo de Jenga. Como eles levaram esses enormes blocos de pedra até lá? Bem, de acordo com o lendário historiador grego antigo Heródoto, eles usavam trenós, rolos e alavancas. Parece que eles transformaram a construção em um jogo de cabo de guerra superdimensionado. E adivinhe só, Heródoto também afirmou que a Grande Pirâmide, você sabe, a de Gizé, o avô de todas elas, levou impressionantes 20 anos para ser construída. E tem mais, Heródoto também nos deu um número fantástico. Supostamente 100.000 homens estavam envolvidos nessa extravagância da pirâmide. Será que eles contrataram toda a população egípcia?
Bem, isso pode não ser tão absurdo quanto parece. Esses homens provavelmente eram, em sua maioria, fazendeiros, portanto, provavelmente se concentravam nas pirâmides quando não havia muito trabalho a ser feito nos campos. Você sabe, como na época das cheias do Rio Nilo. Obviamente, os especialistas da comunidade arqueológica tinham algo a acrescentar a essa teoria. No final do século XX, eles descobriram algumas evidências que sugerem que a força de trabalho poderia ter sido menor e mais permanente do que se pensava antes. Em vez de um exército maciço de 100 mil construtores de pirâmides, eles propuseram que uma equipe modesta de cerca de 20 mil trabalhadores, acompanhada por pessoal de apoio como padeiros, médicos e até mesmo líderes espirituais, poderia ter realizado o trabalho. Havia também uma teoria que afirmava que as pirâmides foram de fato construídas de cima para baixo. Ela sugeria que essas estruturas colossais nada mais eram do que colinas isoladas usadas como pedreiras. Supostamente as pedras eram retiradas dessas colinas, e com o tempo, engenheiros concorrentes assumiram o comando e as transformaram nas pirâmides icônicas que conhecemos hoje. Agora, antes que você descarte essa teoria como uma fantasia selvagem, algumas pessoas acharam que ela não era completamente maluca. Afinal de contas, há casos em que existem colinas isoladas. Portanto, talvez essa teoria tenha um pequeno vislumbre de verdade. Independentemente de envolver a construção de rampas ou cronogramas de trabalho engenhosos, uma coisa é certa: essas pirâmides definitivamente deixaram sua marca na história e em nossa imaginação. Por falar em mistérios egípcios antigos, há um obelisco gigantesco e inacabado no Egito Antigo, e os cientistas estão tentando descobrir como ele foi moldado. Agora, algumas pessoas sugerem que nossos diligentes ancestrais usavam martelos manuais para fazer o trabalho. No entanto, um especialista tem uma opinião diferente sobre o assunto. Ele argumenta que, se dermos uma olhada mais de perto no padrão deixado pela ferramenta de modelagem, percebemos algo peculiar. As paredes das trincheiras que cercam o obelisco apresentam um padrão limpo e homogêneo, o que é bastante improvável se elas tiverem sido marteladas por meras mãos mortais. De acordo com esse especialista, essas estrias horizontais geralmente são o resultado de uma ferramenta que faz pausas ao remover o material, deixando sua marca na superfície. Mas espere, tem mais. Imagine a ferramenta sendo balançada para frente e para trás contra as paredes da vala, removendo os resíduos para evitar que a vala se estreite. Bem, nesse caso, a ferramenta pode ter deixado algumas estrias horizontais estranhas no local onde foi pressionada contra a parede lateral. Isso parece ser uma tecnologia sofisticada, não acha? E adivinhe só, os egípcios da dinastia provavelmente não tinham acesso a esse tipo de know-how. Outro egiptólogo famoso do passado também descobriu um monte de brocas durante suas aventuras. Embora as brocas reais estejam faltando, sua coleção abriga esses restos peculiares de núcleos feitos de calcário, alabastro e até granito. No entanto, essas construções não são as únicas coisas incríveis que os antigos egípcios deixaram para trás. Acontece que os egípcios foram as mentes geniais por trás da criação do espelho de mão. Sim, aquele pequeno espelho que você usa todos os dias para se ver. Mas aqui está a reviravolta. Esses espelhos eram como peças de arte. Eles eram decorados com inscrições e figuras. Mas isso não é tudo. Os egípcios tinham uma séria preocupação com sua aparência. Eles sabiam da importância da higiene pessoal e de uma aparência fabulosa. Assim, em sua busca por dentes brancos, eles inventaram as escovas e o creme dental. Os problemas dentários eram bastante comuns naquela época, e seus sorrisos não eram exatamente brancos. A odontologia não era o ponto forte deles, veja bem. Talvez suas mentes estivessem distraídas com toda aquela construção de pirâmides. Isso não significa que essas receitas antigas de pasta de dente não fossem incríveis. Uma mistura deliciosa incluía sal grosso, hortelã, pétalas de íris secas e pimenta. Alguns dentistas corajosos do século XXI experimentaram essa receita, e ela funcionou muito bem. As cinzas moídas também foram usadas em outra receita para criar uma pasta de limpeza de dentes. Como não havia hortelã, isso não ajudava muito no hálito. Foi então que os geniais egípcios criaram as primeiras pastilhas de menta para o hálito do mundo. Eles faziam pastilhas com especiarias aquecidas, como a canela, e as misturavam com mel. Agora vamos mudar o foco para a decoração da casa, no estilo egípcio. Eles certamente levaram a ornamentação para o próximo nível. Embora o conceito de decoração de móveis tenha começado na Mesopotâmia, os egípcios o elevaram a outro patamar. Eles fizeram de tudo, com cores diferentes de tinta e até desenvolveram várias gramaturas de papel. Ah, e não vamos nos esquecer dos lindos tapetes de área que todos nós temos em nossas casas hoje. Adivinhe quem teve essa ideia? Sim, os egípcios. Eles usaram a versátil planta papiro para fazer esses tapetes aconchegantes. E, por falar em tendências, os egípcios adoravam suas bugigangas.
Eles tinham uma variedade de pequenas figuras em forma de gatos, cachorros e pessoas. Essas estátuas eram feitas de vários materiais, desde a simples lama seca ao sol até o ouro de alto brilho. Tudo dependia de quão rico você fosse. Os egípcios também se dedicavam à agricultura e sabiam que a água limpa era essencial para suas plantações e animais. É por isso que eles criaram algumas invenções e técnicas interessantes para garantir que suas terras fossem férteis e suas plantas ficassem felizes. Em primeiro lugar, eles tiveram a ideia genial de usar arados puxados por bois. Eles tinham 2 tipos de arados, o pesado e o leve. O arado pesado se destacava, abrindo sulcos profundos no solo, enquanto o arado mais leve seguia atrás, afofando a terra. Mas eles não paravam por aí. Depois de arar, os egípcios quebravam os torrões de terra e semeavam as fileiras com sementes. Para que essas sementes fossem bem esmagadas nos sulcos, eles levavam o gado pelo campo, fechando efetivamente os sulcos. Mas todo esse trabalho árduo seria inútil se suas sementes fossem tão secas quanto o Saara. É aí que a irrigação entra em ação. Os egípcios eram tão bons nisso que outras culturas, como os gregos e os romanos, não puderam deixar de copiar suas técnicas. Agora vamos falar sobre a maravilhosa arquitetura do Egito Antigo. Essas pessoas não eram apenas agricultores habilidosos, eram também mestres da arquitetura. Eles construíram esses canais sofisticados para transportar água para as fazendas e vilarejos. E cara, eles sabiam como deixar esses canais bonitos. Imagine-se passeando por um canal repleto de estruturas ornamentadas. O faraó Ramsés, o Grande, foi um grande superador quando se tratava de construção. Uma de suas criações alucinantes foi a construção localizada em Abu Simbel. Esse edifício foi projetado de modo que 2 vezes por ano o sol brilhasse diretamente nele e iluminasse a estátua de Ramsés. E não vamos nos esquecer do arco com mísulas. Sem essa joia arquitetônica, estaríamos perdendo algumas estruturas impressionantes como a Grande Pirâmide. Os egípcios sabiam como fazer com que as coisas ficassem altas e orgulhosas, graças à sua engenharia e à sua habilidade de construção. Eles construíram grandes salões e santuários internos que fazem você ficar de queixo caído. E alguns desses templos funcionavam também como observatórios astronômicos. Quando você ouve a palavra múmia, deve sentir um calafrio na espinha. A maioria de nós associa essa palavra aos personagens assustadores que vimos em alguns filmes de terror. Mas, na realidade, as múmias nos ajudam a entender muito sobre as civilizações antigas, seus governantes e sobre como as pessoas lidavam com a perda de seus entes queridos. Os povos mais famosos do mundo por suas múmias são os antigos egípcios. Eles acreditavam que algum tipo de existência após a morte era possível se certas condições fossem atendidas. É por isso que eles insistiam em preservar o corpo humano por meio do processo de mumificação e colocar a múmia em uma tumba mobiliada, uma espécie de apartamento próprio em pleno funcionamento. Por que eles acreditavam nisso? Bem, porque estavam profundamente conectados ao seu ambiente natural em sua maior parte. Eles viam os ciclos naturais ao seu redor, como o nascer do sol todos os dias, seguido pela lua, ou como uma nova vida sempre brotava das plantas, mesmo depois de elas terem murchado. Eles também acreditavam que o poderoso espírito Osíris, que representava o ciclo de morte e ressurreição, desempenhava um papel nesse processo. Para se preparar para a vida após a morte, os antigos egípcios seguiam certos rituais, como a mumificação, que envolvia o uso de materiais como mel, resinas e incenso para preservar o corpo. Não há outra múmia mais popular do que a do Rei Tut. Ele foi um jovem faraó que governou há mais de 3.000 anos no Egito. O problema com a descoberta de tumbas reais antigas é que a maioria desses locais de sepultamento foi roubada anteriormente. As pessoas sabiam que os antigos governantes tinham deixado muitos pertences valiosos, e por isso esses locais se tornavam vulneráveis a ladrões. Quando a tumba do Rei Tut foi aberta em 1922, as pessoas ficaram entusiasmadas porque ela não havia sido roubada como muitas outras tumbas reais descobertas anteriormente. Isso mostra como ela estava bem escondida. Dentro, sua múmia estava encapsulada em um total de 3 caixões, incluindo um feito de ouro. Os objetos encontrados em sua tumba nos mostraram como era o Egito Antigo. E estudar sua múmia também nos ajudou a aprender sobre a cultura e as práticas populares na época em que ele faleceu. Também aprendemos sobre sua família analisando seu DNA. Os cientistas conseguiram descobrir que ele tinha uma doença chamada malária e um problema no pé que poderia ter dificultado sua locomoção. Ramsés II foi outro faraó do Egito que governou por 68 anos, o que era bastante na época.
Ele era conhecido por suas campanhas de expansão e projetos de construção. Muitos objetos de sua época como governante ainda existem hoje, incluindo uma grande estátua dele. Ramsés II tinha cerca de 1,80 m de altura e viveu até os 90 anos de idade. Depois de examinar sua múmia, os cientistas concluíram que ele pode ter tido uma condição médica que afetou sua coluna vertebral. Agora, lembra-se dos ladrões que mencionei antes? Eles provavelmente são a razão pela qual Ramsés II acabou em um caixão simples em uma coleção secreta de múmias reais em Deir Bahari, que foi redescoberta em 1881. Felizmente, os arqueólogos conseguiram identificá-lo porque suas viagens estavam registradas em seus invólucros. O processo também era muito tedioso. De fato, no Antigo Egito, o processo de mumificação podia levar impressionantes 70 dias para ser concluído. Uma pessoa especial dizia um discurso muito específico enquanto manuseava delicadamente o corpo e o secava usando um tipo de sal chamado natrão. Eles também usavam linho e resina para dar ao corpo uma aparência mais realista e envolvê-lo em tecido. A tumba era igualmente importante para os antigos egípcios. As paredes da tumba do rei Tut, por exemplo, eram adornadas com obras de arte complexas que retratavam sua jornada para a vida após a morte, desde a procissão do enterro até sua passagem pelo submundo. Os antigos egípcios acreditavam que todos faziam essa jornada após a morte e enchiam suas tumbas com itens e pinturas para ajudar a pessoa em suas viagens espirituais. Além disso, as paredes da tumba eram decoradas com feitiços de um livro especial, que continha uma coleção de poemas que os egípcios acreditavam que ajudariam as pessoas a alcançar a vida após a morte. E por falar na importância dessa jornada, as pessoas também colocavam alimentos nessas tumbas antigas. Na tumba do rei Tut, os arqueólogos descobriram 36 jarras de bebidas antigas e 8 cestas de frutas, que se acredita terem sido deixadas lá para ajudá-lo em sua jornada para a vida após a morte. Os egípcios acreditavam que a viagem para a vida após a morte levava muito tempo, por isso deixavam muitos suprimentos, como comida e água para sustentar seus entes queridos. Em geral, os faraós também tinham inúmeras roupas luxuosas e belas joias em suas tumbas para garantir que tivessem uma viagem elegante. Esses itens incluíam vários tipos de roupas de linho, como túnicas, cachecóis, luvas e toucas, além de muitas joias de ouro com pedras preciosas, como braceletes, fivelas, pingentes, colares, anéis e até mesmo representações preciosas de insetos para proteção. Alguns também foram depositados com leques feitos de marfim e penas de avestruz para mantê-los frescos na vida após a morte. Alguns governantes antigos foram até colocados em seus apartamentos eternos junto com barcos. Por exemplo, o faraó Khufu construiu a grande pirâmide de Gizé com sua tumba, e um grande barco foi encontrado em seu interior. O rei Tut, no entanto, foi enterrado com vários remos de barco, mas sem nenhum barco de fato. Em vez disso, ele tinha 3 carruagens e várias bengalas feitas de materiais preciosos, talvez indicando que ele preferia viajar para o além por terra, não por água. Entre os objetos mais interessantes encontrados perto de múmias antigas estão frascos de óleos e perfumes. Se os governantes deveriam estar na moda, por que não cheirar bem também, certo? Além disso, algumas delas tinham alguns tipos de jogos de tabuleiro antigos, a maioria deles feitos de materiais preciosos como ouro ou marfim. Um desses jogos era chamado de Senet. Era muito popular entre os antigos egípcios e muito semelhante ao xadrez atual. Os antigos egípcios podem ter as múmias mais famosas do mundo, mas não foram os primeiros a inventar o procedimento. De fato, tudo começou na América do Sul com uma antiga civilização chamada Chinchorro. Até onde sabemos hoje, esse povo foi o primeiro a mumificar seus entes queridos que haviam falecido. Eles fizeram isso cerca de 2000 anos antes de os egípcios iniciarem seus próprios rituais. É claro que podemos saber muito sobre os antigos governantes estudando essas múmias, mas até recentemente não tínhamos ideia de como eles realmente eram durante sua vida. No entanto, não faz muito tempo, arqueólogos que estudavam objetos egípcios antigos encontraram algumas pinturas de múmias muito especiais. Esses retratos de múmia são pinturas altamente detalhadas de indivíduos que foram feitas enquanto eles estavam vivos. Essas pinturas eram geralmente pintadas em madeira, ao contrário dos retratos clássicos que todos conhecemos, que são pintados em tela.
Elas são conhecidas por seu realismo e beleza, e até mesmo foram usadas por pesquisadores para diagnosticar doenças, comparando-as com as múmias correspondentes. Alguns desses retratos também incluem representações de joias, que foram encontradas posteriormente nas múmias. A recente descoberta desses retratos de múmias no Egito Central é significativa, pois marca a primeira vez em mais de um século que essas pinturas foram encontradas. As múmias também surgiram naturalmente em todo o mundo. A mumificação pode ocorrer sem a intervenção de pessoas, devido a condições naturais, como ambientes extremamente frios ou quentes, locais com falta de oxigênio ou exposição acidental a produtos químicos que preservam o corpo. Essas condições não permitem o crescimento de bactérias, o que faz com que o corpo permaneça mais ou menos intacto. O famoso Otzi era uma dessas múmias. Hoje sabemos que ele era um homem que viveu há cerca de 5.000 anos na Europa. Mas quando foi descoberto nos Alpes em 1991, as autoridades austríacas inicialmente acreditaram que se tratava de um alpinista moderno devido à boa preservação do corpo.